Olá, amigos. Esse é o curso Pseudo-Formação e Personalidade Autoritária, promovido pelo Instituto de Formação Humana. Essa é a 10ª aula, o 11º encontro desse curso. Essa aula está baseada no texto de Erich Fromm, contido no livro Anatomia da Destrutividade Humana, especificamente um apêndice em que ele comenta a teoria da agressividade no pensamento de Freud. Né? Esse texto eu escolhi para esse curso, tendo em vista que um dos aspectos mais radicalizados, né, uma das consequências mais extremas, né, da personalidade autoritária vai ser a destrutividade. Não é? Nem toda personalidade autoritária chega nessa condição, mas algumas podem chegar. Né? Então, o próprio Fromm estabeleceu, né, nesse livro clássico dele, Anatomia da Destrutividade Humana, uma concepção abrangente das raízes da destrutividade, e nesse apêndice ele comenta, melhor dizendo, ele analisa de forma bem aprofundada, tanto de uma forma interna ao próprio pensamento de Freud, né, quanto também de uma forma externa. Né, como Freud concebeu o tema da agressividade a partir do modo como ele concebia a estruturação da psique. Né. Então, nesse texto, como já falei, além da crítica, né, que Fromm realiza, ele também apresenta alguns elementos que dão substancialidade à formulação da própria concepção de Fromm sobre como a psique se estrutura e como a personalidade pode desenvolver essa dimensão de destrutividade. Bom, então assim, primeiramente, começando, Fromm evidencia, né, que Freud teve duas grandes concepções de estruturação da psique, né? Ou foi, em outros termos técnicos, alguns chamam isso de primeira tópica e segunda tópica, né? Aqui eu vou chamar o termo de estruturação mesmo, estrutura ou estruturação do espaço psíquico. Né? A primeira formulação, que perdurou, pode-se dizer, talvez até 1920 ou um pouquinho antes, não é? Ou seja, durante a maior parte do pensamento de Freud, não é? E que estruturou a maior parte do pensamento da psicanálise. Né? Essa primeira estrutura foi depois posta em dúvida e substituída por uma outra estrutura que Freud formulou a partir de 1920 em diversos textos. Né? Bom, qual era essa estrutura inicial? Né? Freud concebeu, teoricamente, que a psique humana era estruturada por meio de dois instintos que estavam em conflito, né? O instinto de autopreservação e o instinto sexual, né? Ou libido, né? Como ele chamou. Né? Então esse é o caso clássico disso, se expressa, por exemplo, na teoria do Édipo, né? Em que de um lado há digamos assim, a pulsão pela atração sexual,
pela mãe, né, do menino pela mãe, e ao mesmo tempo tem digamos assim, a tendência dele se preservar, né, com medo do pai, né, por causa dessa atração pela mãe. Isso é o caso Édipo clássico, não vou entrar em detalhes aqui, né, mas ele já revela essa discussão, né, de que de um lado há o instinto os instintos sexuais ou libidinais, e de outro lado há um instinto de preservação, né? Isso era, digamos assim, o caso clássico, né? A estruturação clássica da psicanálise, né? Isso demonstra que nessa concepção, né, o ser humano tem que lidar primeiramente com essa divisão, né? De um lado há forças para que ele se gratifique, e do outro lado há forças de interdição social, né? Que para ele aparecem como forças que levam ele a se preservar, a buscar a autopreservação, né? Na medida em que ele começa a perceber que nem toda a gratificação dele pode ser alcançada, né? Então há esse conflito aí que vai estruturar a psique. Óbvio que nem sempre foi assim tão bem delineado essa estruturação, né? E anos mais tarde, né, Freud vai formular uma outra teoria, que é a teoria do narcisismo secundário, e que vai também pôr em dúvida essa polarização, né, essa estrutura conflitiva entre esses dois instintos, na medida em que ele abre a possibilidade de que no narcisismo secundário, né, o primário seria o bebê, né, a vida do bebê nos seus primeiros meses, né, de vida, né. Esse narcisismo secundário seria quando o próprio ego aparece como objeto libidinal para a psique, né? Então, nesse caso, a própria autopreservação se fundiria, o instinto de autopreservação se fundiria com o instinto de atração objetal, né? Libidinal, né? Então, nesse caso, haveria quase uma fusão dos dois instintos em um só, né? Então, essa é uma fase mais ou menos de transição, né? Freud não dura muito tempo nessa fase, segundo Fromm, né? E logo ele entrará na segunda fase, que ficou muito famosa como a estrutura de Eros e Thanatos, né? Ou Eros e instintos de morte, né? Ou instinto de vida e instinto de morte, né? Então, essa segunda fase a partir mais explicitamente mesmo, a partir da década de 20 até a sua morte, né? No final da década de 30, né? Fromm diz claramente, e ele demonstra isso citando vários textos, né, do próprio Freud. Você pode verificar isso no texto que está na descrição desse vídeo, né, que essa aula tem por base, né. Ele mostra da ambivalência de Freud nessa segunda estruturação, né. Ele demonstra que Freud nunca chegou a bom termo, né, nunca chegou a uma explicitação clara sobre sobre esses dois instintos dessa segunda estruturação, né? Então, Freud tentou, segundo Fromm também demonstra muito cabalmente, né? Freud tentou demonstrar que não havia
um grande conflito da primeira estruturação para a segunda estruturação, né? Ou que, digamos assim, o instinto sexual poderia ser assimilado como um instinto, ou como Eros, né, o instinto de vida, e uma determinada modificação, né, do instinto de autopreservação poderia ser um instinto de morte. Mas isso também houve várias tentativas de Freud formular e não ficou definido assim, né, sempre, né? Em outras passagens, Freud demonstra que Freud, digamos assim, unifica a libido e o instinto de autopreservação no instinto de vida, ou seja, pega o que antes era uma oposição, né, entre os dois instintos, unifica-os e, digamos assim, faz como se eles fossem uma continuidade para se transformar em Eros, instinto de vida, né? E identifica de alguma forma, assim, ou às vezes como um instinto presente em qualquer substância viva, nas células até do ser humano, ou em algumas tendências do próprio ser humano para a agressividade, para a destruição, assimilando isso ao instinto de morte, né? Freud demonstra que Freud nunca chegou a bom termo quanto a isso, né? Então, assim, porque a própria formulação de instinto na segunda estruturação e na primeira estruturação são bastante distintas, né? O conceito de instinto em um não é igual ao conceito de instinto no outro. E Freud, digamos, não explicitou essa diferença de conceito instintivo entre uma estruturação e outra, né? Então, isso levou a, no entendimento de Freud, digamos assim, uma situação em que Freud nunca conseguiu convencer-se a si mesmo da exatidão desses termos, né? Freud não tem dúvida de que a segunda estruturação é mais profunda do que a primeira de Freud, né? Todavia, Freud mostra que isso levaria Freud a complicações insolúveis. Por exemplo, um dos principais, ou se não o principal motivo do rompimento entre Freud e Jung foi o fato de que Jung aventou a possibilidade da libido, da energia de vida não ser apenas de natureza sexual, né? Então isso para Freud foi um divisor de águas e ele rompeu com Jung por conta disso, né? Na medida em que ele admite que o instinto de vida poderia estar em toda substância viva, ele, de um certo modo, estaria também dessexualizando esse instinto de vida e caindo numa posição que ele combateu anteriormente, né? E que foi a razão do divisor de águas entre ele e alguns discípulos, entre eles e Jung, né? Então, assim, o Freud inclusive cita palavras do próprio Freud tentando assimilar o conceito de Eros, ou instinto de vida dele, com o conceito de Platão. Mas Freud demonstra que isso não tem fundamento, né? Não tem, seriam coisas bastante distintas, né? Então, como é que nessa estruturação a destrutividade, isso é o que nos importa mais, né, aqui, ou a violência apareceria, né? Na primeira estruturação, né, a que se dá entre instintos sexuais e de autopreservação, haveria duas grandes formas de surgimento da violência, né, ou até crueldade, né? Uma seria aquela em que
o instinto de preservação tenta, como o próprio nome diz, preservar o ser vivo, né? Nesse caso, o ser humano, né? A criança, a menina, o menino, né? Ou seja, em que ele, digamos assim, pode até recuar do prazer, mas para se defender, não é? E usaria toda a energia buscando defender-se, não é? Nesse caso, Fromm não tem nenhuma dúvida em chamar isso de uma agressão benigna, né? Que estaria em serviço de toda a vida e seria desenvolvida por vários outros animais, não só pelo ser humano, né? Mas essa pode ser uma fonte de violência, né? Porém, o que Fromm faz questão de ressaltar é que a motivação dessa violência teria uma razoabilidade, que seria a autodefesa, né? Porém, né, Freud também identifica que tem determinados tipos de violência que são que se tornam de natureza, que são sexualizadas, não é? Em que há um determinado prazer associado a ela. Isso é o caso que ficou mais conhecido, né, que é como o sadismo, né, o sádico que sente o prazer em infligir sofrimento, né, ou infligir dor, né, a outro ser vivo, né, por meio do contato sexual. Né. Então, nesse caso, né, a violência viria por meio do exercício, né, do instinto sexual, né, ao invés da dominância do instinto de autopreservação. Então seriam essas duas formas de violência, né? Está claro que a primeira é uma forma, digamos assim, mais benigna, né, assertiva em defesa da vida, enquanto a segunda é uma forma de dominação autoritária. Não é? Freud também avaliou a possibilidade, e isso basicamente quando ele entra também no estudo sobre o narcisismo secundário, de haver um tipo de violência que seria o daquele em que o ser, né, a estrutura psíquica, revolta-se contra o ambiente externo e, portanto, não contra a intrusão do ambiente externo no espaço psíquico. Né? E, portanto, não se trata, portanto, de estabelecer nenhum vínculo afetivo sexual com nenhum fenômeno exterior e nem também uma questão de autopreservação, mas sim de um fechamento, de uma tentativa de retorno a uma situação pré-edipiana, a uma situação de ensimesmamento. Né? Esse talvez seja o caso de maior potencial violento desse nível de agressividade, que é possivelmente o que Fromm vai chamar que são de origem da necrofilia. Né? Pois bem, isso seria nos os três tipos possíveis de surgimento da violência na primeira estruturação psíquica instintiva que Freud formulou. Na segunda estrutura, né, entre entre instinto de vida e instinto de morte, né, então Freud formulou isso após, né, também a Primeira Guerra. Né? Então ele formulou a possibilidade de que existisse uma tendência instintiva interna na substância viva que levaria essa substância à morte, né? Seria aquela que faria o mecanismo da vida cessar e levaria à morte. E esse instinto, a energia desse instinto poderia ser
transmutada para fora e se transformaria, nesse caso, em agressividade, né? Em tentativa de destruição do que estava fora, né? Freud tentou explicar assim os surtos de violência, né? Aquela época, né? Então, como uma tentativa, essa tentativa de destruição, o instinto de morte, né? Como uma projeção saindo de dentro da estrutura viva para fora, né? É claro que isso cria uma situação muito difícil do ponto de vista humanista de Freud, que ele era um humanista, né? Porque põe a situação no caso de que o ser humano não teria alternativa. Ou ele é violento, ou ele destina a violência contra si mesmo, ou ele destina a violência para fora, né? Isso o Freud demonstra assim, de uma forma brilhante, eu considero, né? Que isso deriva da própria contradição da forma como Freud concebia essa estrutura psíquica, né? Deriva da contradição do seu modelo, né? Ele tentou adaptar o modelo anterior ao modelo novo, mas só que não era compatível, havia incompatibilidades conceituais grandes, né? Para Fromm, isso deriva, em parte, da ideia mecanicista que Freud tinha de ciência, né? Ele sempre concebeu, por exemplo, o organismo humano como ou a psique humana como funcionando na base do esquema hidráulico de alívio de tensão, né? Ou seja, o organismo que sob determinadas circunstâncias químicas produziria um excesso de tensão em determinados órgãos e isso demandaria um alívio da tensão, que seria então o exercício do prazer, né? Aliviar a tensão causada por alguma excitação, né? Isso era bem o esquema freudiano de visão. Freud demonstra que isso é uma visão de ciência, de realidade do século XIX, né? Freud era, nesse sentido, determinado por essa versão mecanicista da ciência do século XIX, né? E ele nunca deixou totalmente esse modelo, né? Outra característica que, segundo Fromm, leva a essa incompatibilidade nessa segunda estruturação psíquica, Freud é a forma que Freud tinha de sempre pensar em termos dualísticos, né? Freud nunca conseguiu ter uma explicação monista, segundo Fromm, né? Que para Fromm seria a forma mais adequada digamos assim, mais profunda e mais perto da realidade de interpretar o fenômeno humano do que a forma dualística de Freud, não é? Então, Freud só sempre conseguia pensar as coisas em termos de oposição. Uma pequena introdução, como já falei, uma pequena transição entre esses dois modelos foi quando ele formulou a hipótese do narcisismo secundário, né? E tentou chamar os dois primeiros instintos da primeira estruturação, o instinto de vida e o instinto de sexual, o instinto de autopreservação, transformando numa tendência narcisista, não é? Mas isso não durou muito, né? Essa forma, porque, como já falei, havia aí a hipótese de Freud dessexualizar esse instinto, que seria incompatível, né, com a sua própria visão, né? Então Freud sempre tentou pensar as coisas em forma dualística, né? Freud diz que Freud poderia ter evitado essa incompatibilidade e formulado uma versão mais, ao mesmo tempo sofisticada, mais simples e mais perto do fenômeno humano, né?
se ele tivesse admitido, por exemplo, uma interpretação monista, por exemplo, de que o ser humano realmente é movido por um instinto de vida, né? Então, só que o ser humano pode, digamos assim, dar vazão, desenvolver esse instinto de vida, ou pode querer aprisioná-lo, fazê-lo retroagir, né? Então, nesse caso, se Freud assumisse essa posição, então, por exemplo, no desenvolvimento psicossocial do ser humano, Freud poderia ter pensado, por exemplo, o estágio genital, né, o estágio sexual da genitalidade, por meio do qual um ser humano se desenvolve sexualmente e se relaciona com outro ser humano, né? Esse estágio seria o estágio normal de desenvolvimento, seria o destino normal de desenvolvimento, né? E caso o ser humano não conseguisse isso, tentasse retroceder a estágios anteriores, como por exemplo o oral e anal, né? Então seria o caso desse ser humano estar regredindo, né, a uma situação que não seria o adequado para um ser humano. Portanto, simplificando, né, se o ser humano se desenvolvesse na sua psicossexualidade em todos os aspectos, né, deixando fluir a tendência ao espírito de vida, ele se tornaria apto a desenvolver todas as suas capacidades. Caso contrário, tentasse bloquear ou fazer retroagir essa tendência, ele voltaria, né, ou tentaria voltar para os estágios iniciais sem se desenvolver. E ao fazer isso, iria, sem dúvida, desenvolver as atitudes mais violentas para com o mundo exterior, para com os outros sujeitos, né? E, no limite, para consigo mesmo, né? Então, assim, essa hipótese de Fromm é a forma como ele tornará clássico, né, que e eu já falei em aulas anteriores, né, sobre isso, que é o que ele chama de dicotomia existencial, né? Então o ser humano é chamado a unificar-se a si mesmo, né? Caso ele progrida nessa unificação, ele se desenvolve como ser humano, né? E tende a, digamos assim, unificar natureza e razão, né? Por meio da sua autoconsciência e por meio do trabalho e do amor, né? Então isso é um desafio para o ser humano, né? Caso contrário, ele tende a se unificar, regredindo a uma situação pré-humana, né? Simbolicamente, isso significaria a tentativa de volta ao útero humano, né? O que para Fromm seria uma situação de necrofilia, né? Então, resumindo, né, do ponto de vista de Fromm, né, nessa análise sobre a teoria da agressividade em Freud, né, nas duas tópicas haveria formas de explicar a violência, né, a agressividade. Então, como eu estava dizendo, nas duas estruturas de Freud, duas estruturações, né, dos instintos, há forma de explicar a violência, mas o que Fromm demonstra é que elas são incompatíveis, embora o próprio Freud não conseguiu perceber essa incompatibilidade, não é? Para os nossos propósitos, especificamente nesse curso aqui,
pus esse texto para entendermos o que leva um ser humano a, digamos assim, estruturar o seu ser em prol da perpetuação, em prol de atos de perpetuar a violência, não é? O que é que faz um ser humano canalizar suas energias para coisas destrutivas em relação ao outro ou ao mundo comum? O que faz um ser humano odiar outro ser humano ou uma ideia ou uma causa ou uma instituição, né? Então a gente pode reconhecer que poderíamos explicar de várias maneiras. Em Freud a gente poderia dizer, né, no caso, quando o ser humano se defende, a gente poderia explicar isso como uma forma de energia canalizada para a autopreservação, né? Esse caso não é um tipo de violência. A gente não pode chamar isso de violência, ou se for uma violência legítima. É um uso da força, mas não violento, não é? É o sujeito se preservando, não é? No entanto, isso existe em todo o reino animal, não é? Isso não é só exclusivamente do ser humano. Todo ser vivo tende a se defender, a fugir ou a lutar se for atacado, né? É um instinto de autopreservação. Agora, por exemplo, odiar, né? Canalizar suas energias para destruir o outro, isso é exclusivamente do ser humano, né? Então, Fromm diz, né, que, embora Freud tenha contribuído muito, não dá, a própria teoria de Freud não consegue explicar suficientemente bem as razões, né, as tendências psicológicas por meio das quais o ser humano se estrutura, né, para cometer esse tipo de ato, ou digamos assim, para se identificar com esse tipo de viver, né, de forma de estar entre os seres humanos, ou seja, por meio da destruição deles, da ameaça e destruição dos outros, não é? Então, utilizando a estrutura conceitual de Freud, não é? Fromm chega a outras formulações, não é? Então, por exemplo, utilizando a categoria narcisismo, não é? Então, o que seria o narcisismo, né? No caso, como Freud explicou, né? A tentativa de, ou a estrutura em que o próprio instinto sexualiza o próprio ego, né? O amor a si mesmo, né? Ao invés de amar o diferente de si, né? Aquele que transcende o seu si mesmo, né? Então toda essa energia que volta para si é uma das causas da maior parte das patologias, né, para Fromm, né? Porque justamente o ser humano querendo ensimesmar-se, né? Em última instância voltar ao útero materno, né? E não estabelecer vínculos com os outros seres humanos e com o mundo em que ele vive, né? Um ser humano que não veja no outro a possibilidade de construir coisas novas, né? E de desenvolver-se a si mesmo, né? Por meio das relações com os outros, né? Esse ser humano pode assumir em relação a esses outros uma tentativa de unificar-se a si mesmo, destruindo os outros, né? Então essa é a estruturação regressiva da psique, né?
O caso mais grave disso é o caso de necrofilia, né, de que trata Fromm, que é justamente psicanaliticamente seria uma fixação no estágio anal, né, e não só no sentido da anal como Freud dizia no sentido de retenção, né, das fezes, mas no sentido de sentir-se atraído por aquilo que é morto, né, aquilo que foi expelido da vida, como as fezes, né. Então o ser humano que sente-se atraído por aquilo que não tem vida é porque é dessa forma como ele canalizou a sua forma de ser, né? Ele não encontra uma forma de gratificação de se relacionar com o outro ser humano, com aquilo que é vivo, né? Ou com o mundo humano, mas sim por meio da manipulação desse mundo, né? E dos seres como se fossem coisas, né? Então ele sente a atração por aquilo que não tem vida, né? Esse é o caso da necrofilia, né? Um caso também grave de estruturação violenta da psique, porém menos radicalizado do que esse é o sadismo, né? No sadismo há um vínculo sexual libidinal com o outro, mas porém por meio da dominação e de infligir sofrimento ao outro, né? Então, nesse caso, há um vínculo, mas um vínculo não de abertura, porém de dominar o que é vivo, né? De manipular o que é vivo. O necrófilo nem isso quer. O necrófilo quer exatamente, sente-se atraído por aquilo que é morto, né? Então, se há algo vivo, é preciso matar o que é vivo para que ele se sinta, digamos assim, recompensado, né, em seu modo de ser, né? Nesse livro, ele dá como exemplo, e ele faz a análise, né, das características desses dois grandes personagens políticos do século XX, né? Ele dá como exemplo de sadismo a personalidade de Stalin, né, como um sádico, né, e como necrófilo Hitler, né. Então, para nós, o mais importante não é exatamente assim saber como Freud estabeleceu ou não a sua teoria. Eu botei aqui apenas para que a gente entenda meios de conceitualizar a possibilidade de surgimento dessa violência, né, no ser humano, né? Mas a gente poderia dizer, resumindo, né, que toda vez que o ser humano, e nesse sentido também isso converge com o ensinamento de grandes tradições espirituais, como o budismo, por exemplo, né, que todo o mal do mundo começa com o amor a si mesmo. Não é bem amor, mas assim, com apego a si mesmo, né? Quando alguém se põe sempre em primeiro lugar. E todos os problemas do mundo se resolvem quando o apego ao ego é superado, né? Ou seja, quando os outros são vistos como possibilidade de abertura, de realização da compaixão, né? Então, sempre que eu busco só os meus próprios interesses, quanto mais esses interesses forem mais mesquinhos, né, mais autocentrados, então menos possibilidade de vínculos aprofundados eu vou ter com outros seres humanos, né? Então, o ensimesmamento tendencialmente mais me levará a buscar compensações em formas de transcendência violenta, né, junto aos outros, né? Então,
por outros meios conceituais, mas a gente pode reconhecer que aqui Fromm, embora falando da linguagem psicanalítica, reafirma aquilo que outras tradições espirituais milenarmente já falavam, né? Ou como dizia Confúcio, né? Não faça ao outro aquilo que você não quer que faça a você, ou como dizia Jesus, faça ao outro tudo aquilo que você quer que seja feito a você. Para isso, o ser humano precisa progredir no sentido de transcender-se a si mesmo, né? E unificar-se por meio do amor ao mundo, amor aos outros seres humanos e por meio do trabalho, né? Mas isso não pode ser feito sem que o ser humano primeiramente olhe para si e reconheça em si, né, eventuais tendências que possam existir, que sejam obstáculos a esse caminho, né? Isso é muito importante para que a gente não se engane, né? Tem muita gente que quer começar logo a vida já achando que vai ser extremamente compassiva e vai ser extremamente amorosa, né? Mas às vezes o que ocorre por meio disso é um grande engano e uma tentativa de ocultar a sua própria sombra, né? Esse não é um bom caminho, via de regra, né? Porque termina sendo também um caminho narcisista de achar-se já pronto para o caminho, né? Pronto para humanizar-se a si mesmo. E esse caminho não ocorre por meio de decreto, mas sim por meio da realização da unificação de si mesmo, né? Em suas partes primitivas e desenvolvidas, né? Com a sua parte assim mais autoconsciente, tendo consciência do que é primitivo em si e não se deixando por ele levar. Com isso encerramos essa que é a penúltima das nossas aulas desse curso, não é? E agradecemos a sua atenção e a sua atitude de prestigiar-nos nesse esforço aqui. Muito obrigado, um abraço.